discutir o Orçamento de Estado e Plano Econômico e Social, dois documentos importantes aprovados hoje pela Assembleia da República. Lá mais para frente vamos discutir a destituição do secretariado da Frelimo ao nível da cidade de Maputo e vamos também, nos últimos minutos do programa, falar da entrevista de Samora Machel Júnior, dada em Portugal. Para fazer a discussão destes três temas, conto hoje com a participação de Esseta Segauk e Fátima Mimbir. Muito boa noite às duas e sejam bem-vindas ao programa de hoje. Fátima, começo por si, vamos falar do orçamento. O orçamento é um documento vasto. Vamos situar a nossa abordagem em três temas que aqui selecionamos. Uma abordagem em relação aos setores econômicos e sociais, uma abordagem em relação à gestão da dívida e uma outra abordagem em relação à gestão das mais-valias que foram pagas pela ENI e ExMobil no ano 2017, que serão usadas através do orçamento para este ano. Minha primeira pergunta, e comecemos mesmo pelos setores econômicos e sociais, que são aqueles que têm impacto na vida das pessoas. Quais são as suas notas? Bom, primeiro saudar aos telespectadores, saudar a minha companheira de painel e agradecer ao Mossivo pelo convite que concedeu para participar mais um debate. Bom, em termos gerais, a proposta, assim como ela é apresentada, ela parece apresentar alguns progressos do ponto de vista de priorização dos setores. Numa análise que eu fui fazer de comparar os dados, por exemplo, do investimento que o governo pretende fazer ao nível do setor de educação, ao nível do setor da saúde, ao nível do setor de infraestruturas, da água, que é um recurso a base, que até ao nível do próprio investimento social, deu para perceber que, em certa medida, o governo vai aumentar o número de salas de aulas a serem construídas comparativamente aos anos anteriores, o número de professores a serem contratados este ano, tendo em conta o número de alunos portanto, o número de professores a serem contratados para o ano de 2019, tendo em conta o número de alunos a serem admitidos para todos os níveis de ensino, ainda não é satisfatório. Aliás, neste quesito, apesar do número ter aumentado relativamente comparado aos anos anteriores, neste quesito, Moçambique está a performar mal, porque nós ainda não estamos a formar mal. Tem uma performance má. Portanto, nós não estamos a contratar ainda o número de professores necessários para colocar todas as crianças em idade escolar na escola. Estamos a falar ao nível primário e garantir que as pessoas continuem a sua educação secundária e por aí fora. Portanto, ainda estamos muito abaixo disso. Estamos a dizer, se calhar, estamos a mais de metade do número de professores que nós precisamos para responder às necessidades. Isto levanta, mais uma vez, a questão de prioridade, de priorização em si. Quando nós dizemos que a educação é um setor prioritário e nós reconhecemos que é por via da educação que este país, um investimento significativo e importante no setor da educação, que este país vai efetivamente alcançar o desenvolvimento a longo prazo. Mas dentro das opções orçamentais, à luz desse orçamento que foi aprovado hoje, Fátima nota que há uma aposta relativamente à educação e saúde, que são os principais setores da vida do país. Eu não diria que há uma aposta. O que os dados mostram é que, comparativamente aos outros anos, há uma tendência crescente. Mas isto, para mim, não demonstra propriamente uma aposta, porque uma aposta significaria duplicarmos ou triplicarmos estes números. Nós sabemos qual é, por exemplo, qual é a situação sanitária do país, quantas unidades sanitárias nós temos, quantas é que nós precisamos para garantir saúde para a população, para prevenir, inclusive, a doenças ao nível das comunidades e não me parece que este Fátima, investimento... Era possível ir mais longe? É possível ir um pouquinho mais longe se o governo fizer uma orientação, digamos, daquilo que é o seu bolo orçamental. Como é que se faria isso? Nós temos estado a discutir ao longo destes programas e sempre que se discute o orçamento do Estado que o grande problema é que o governo não está ainda a fazer uma reforma estrutural dentro do seu próprio funcionamento. O Estado tem uma estrutura pesadíssima. Fátima, três exemplos de uma reforma estrutural. O governo tem gorduras muito fortes. Por exemplo, o governo continua a pagar salários, 2, 3 salários à mesma pessoa.
há pessoas que já são reformadas, mas que estão a ocupar cargos públicos, digamos assim, e estas pessoas não têm a opção de escolher se fica com um ou se fica com o outro, acumula os dois. E se o Estado poupasse esse dinheiro e alocasse para outros setores, permitiria fazer esses investimentos. E estamos a falar não de uma pessoa, estamos a falar de centenas, se calhar até de milhares de pessoas. Então, o que nós precisamos, de facto, é de ir à base de dados dos beneficiários de pagamentos do Estado e ver onde é que nós temos problemas. Nós temos casos aqui de gestores públicos que reformaram com 40 mil dólares. Atenção, 40 mil dólares em 2010, em que o dólar estava a 30 e tal meticais. Hoje o dólar está a 59, 60. O que é que isso significa do ponto de vista de custo, de peso para o próprio Estado? Portanto, é possível, primeiro, o Estado fazer um exercício muito sério. Quando falamos das regalias dos detentores do poder público, incluindo os deputados da Assembleia da República, é preciso também ir atacar este aspecto. E o Estado tem que trabalhar nisto para remover este excesso que existe, até fazer algumas reformas. Por exemplo, dizer que nenhum deputado cria carreira como deputado. Como é que um deputado vai reformar como deputado, receber esse salário? E alguns nunca trabalharam sequer na vida. Quer dizer, o ser deputado não pode ser uma profissão de alguém, é exercício de uma função ao serviço da nação. Cumpriu com zelo, nós agradecemos como sociedade e vai-se embora continuar a trabalhar, até porque na Assembleia da República tem condições de criar um ambiente propício para tanto ele quanto qualquer moçambicano poder desenvolver sem precisar de andar aí a depender de financiamentos do Estado. Portanto, aqui esta reforma pode, de certa forma, ajudar os próprios deputados a não olharem mais para os seus grupos que eles representam lá, mas mais ao serviço da nação, porque no final do dia vai impactar neles. E quando falamos de investimento na saúde, não é pensar que na educação e na saúde não é só pensar que é pagar salários das pessoas apenas, é criar as condições de trabalho, construir as escolas, contratar o número de professores necessários, de enfermeiros necessários para reduzir a carga, porque o Estado acaba entrando em dívida com os professores, com os médicos, porque as pessoas estão sobrecarregadas e pior, elas são sobrecarregadas e mal pagas. Se o Estado lhes pagar um salário justo, que vamos ter que discutir como sociedade do que é um salário justo, e ainda lhes garantir condições de trabalho adequadas, se calhar nós estamos a meio caminho de dizer que há um investimento. Neste momento, da forma como o orçamento está estruturado, não nos permite dizer que há um investimento, mas não vamos desmerecer o fato de que os indicadores, os números, aquilo que o governo pretende alcançar, ele registra algum incremento. Avanço, e isto é de salutar. Écita, qual é a sua sensibilidade relativamente à abordagem deste orçamento e plano econômico social sobre os setores prioritários? Obrigada, município. Quero cumprimentar também aqui a Fátima e aos nossos telespectadores. Portanto, a primeira abordagem que a Fátima trouxe coincidentemente a minha também. Nota alguns avanços neste orçamento. Exatamente. Portanto, há lá, e isto foi inclusive manifestado durante a apresentação, assim como a defesa deste orçamento por parte do governo, que apesar das condições adversas que o país tem estado a viver, houve esforço de procurar garantir que os serviços essenciais, os serviços sociais essenciais para os moçambicanos tivessem cobertura. Obviamente que este esforço, se nós formos a olhar para aquilo que é a expectativa dos moçambicanos, nunca seria suficiente, não é? A conjuntura social de Moçambique nunca foi das melhores, daquelas em que nós podemos dizer que temos uma rede sanitária excelente. Daí que este esforço que está a ser feito comparativamente aos números que nos foram apresentados nos orçamentos anteriores, demonstram que sim, há um trabalho que foi feito, há um esforço que foi feito pelo governo no sentido de garantir que a rede sanitária cobrisse mais pessoas. Logicamente, e reitero isto, ainda há um déficit se nós formos a olhar para aquilo que é rácio entre médico por paciente por metro quadrado. Não é dos melhores, nem a nível da região, muito menos do mundo, mas já a assinalar este movimento positivo. Se formos a olhar também aquilo que é o esforço para garantir professores
para cobrir cada vez mais número de estudantes e com principal ênfase para o ensino primário, que é obrigatório. Também nota-se que há aqui, comparativamente aos exercícios anteriores, há aqui algo a assinalar. Há também um esforço, e aqui foram 11% que foi, portanto, alocado a este orçamento para a produção de comida, expressamente produção de comida, o que também vem de acordo com aquilo que tem sido a bandeira deste governo, que, olha, todos os esforços que podem ser feitos, toda a conjugação que foi feita em todas as outras formas de provermos melhores condições para os cidadãos, a principal e essencial é comida. As pessoas precisam de produzir para elas próprias, para depois começar a pensar em exportar aquilo que forem excedentes. Portanto, há aqui uma alocação de cerca de 29 bilhões, que representa um incremento de 11% comparativamente ao exercício anterior. Então, eu acho que há coisas... Acha que é um bom orçamento e que vai ao encontro daquilo que são as necessidades da população, sobretudo a população mais necessitada? O nosso orçamento, este orçamento que foi aprovado, não pode ser olhado de forma isolada, não é? Há uma conjuntura que Moçambique está a viver, que está a atravessar, que não nos permitiria dizer que é um excelente orçamento ou que está tudo muito bem, mas penso que dentro daquilo que é que a situação do país, há um esforço que precisa de ser reconhecido e, acima de tudo, precisa de encontrar correspondência. O que é que seria essa necessária correspondência? Se o governo vai disponibilizar 29,1 bilhões de meticais para a produção de comida, é importante que este dinheiro vá mesmo para a produção de comida. É importante que, no final, nós possamos dizer que sim, houve um investimento, houve um esforço para garantir que o tomate que é produzido em choque, por exemplo, chegasse a cada vez mais pessoas. É verdade que isto vai impor cada vez mais desafios, mas nós temos que começar em algum lugar. É preciso garantir que o investimento que vai ser feito para reduzir o rácio médico-paciente por metro quadrado encontra a necessária correspondência. O medicamento que vai ser disponibilizado a cada unidade sanitária cubra e sirva mesmo aquelas pessoas e não tenhamos aquelas situações que às vezes são-nos reportadas de desvio. Portanto, eu penso que há um esforço que precisa de encontrar a necessária correspondência. E esta correspondência quem vai fazer? São os servidores públicos. São os intervenientes primários e as linhas intermédias que vão beneficiar-se deste investimento. A Fátima levantava a ideia de que era possível ir mais longe neste orçamento, sobretudo atacando estes setores sociais e econômicos, que são os que têm mais impacto na vida das pessoas, e abordou aqui a questão de que era possível cortar mais gorduras para realocar esses recursos às áreas mais importantes para o funcionamento do país. Nós estamos hoje, de algum tempo para cá, temos estado a nos impor um desafio, que é fazer reformas. E uma das questões que tem aparecido muito à mesa é: precisávamos desta crise ou precisaríamos que o FMI, por exemplo, nos dissesse que temos que fazer reformas. E acho que é entendimento comum e generalizado que se calhar não precisávamos disso. É possível sim ir pensando desde o tamanho do nosso Estado, para onde vão os nossos recursos, qual é a prioridade que se deve dar, quais são os setores que merecem prioridade. Daí que eu acho que sim, é possível continuar a fazer reformas. E mesmo depois de 10 anos, continuará a ser possível ir reformando, porque as reformas de per si vão mostrar outras linhas de atuação dos servidores públicos, outras formas de aplicação e de implementação deste orçamento, e vão surgir outras que ou deixarão de ser prioridade 1 ou vão começar a ser relativizadas. Portanto, eu penso que reformas devem e são um exercício constante que deve ser abraçado pelo governo. Fátima, vamos avançar. A questão da gestão da dívida, o orçamento do Estado prevê 67 mil milhões de meticais para o serviço da dívida, que é pagar juros e amortizações, tal como explicou o Ministro da Economia e Finanças, Adriano Malhano, na Assembleia da República. Quais são as suas notas relativamente a este aspecto, considerando que a partir de 2019, uma vez havendo já entendimento com parte dos titulares da dívida de Ematum, inicia-se o pagamento dessa dívida, também como foi anunciado pelo governo recentemente? Bom, eu penso que em relação a esta questão da dívida, acho que ainda há muito por ser apresentado e detalhado ao nível do domínio público para que possamos Portanto, não ficou confortável, não foi suficiente a informação que foi
partilhada ao nível do orçamento e mesmo a explicação na Assembleia da República? Sim, ainda não é muito clara sobre a estratégia efetiva que o governo tem em relação à dívida. Para além de que nós temos várias dívidas, incluindo essas que ainda estão, digamos, num contencioso, porque na realidade, pela natureza ou a forma como essas dívidas de Matum e da MAM e Proíndicos, pela forma como elas foram contraídas, ainda estão num processo não fechado, há um contencioso aqui. E que às vezes nós até nos esquecemos de uma garantia que o próprio primeiro-ministro deu-nos, a nós moçambicanos, numa sessão na Assembleia da República, de que o pagamento das dívidas, este pacote das dívidas, só iria ocorrer a partir do momento em que a Procuradoria-Geral da República se pronunciasse sobre qual é a parte que o Estado deverá pagar relativamente a estas dívidas, tendo em conta que o Estado concedeu aval a estas mesmas empresas. Existe um pacote da dívida que o Estado tem. Temos dívida com a banca nacional, porque o Estado moçambicano, por não ter capacidade para financiar o orçamento do Estado em decorrência deste corte no financiamento pelos doadores, teve que recorrer aos créditos comerciais ao nível doméstico. Temos dívida com o setor privado nacional, por causa do IVA, que também tem que ser amortizado. Houve promessas de que haveria de iniciar ainda este ano, não sabemos muito bem como é que este processo está a acontecer e muito provavelmente vai se estender para 2019. Mas temos outras dívidas que o Estado moçambicano foi contraindo com várias entidades. Estes investimentos que Moçambique tem estado a fazer ao nível das infraestruturas, vai buscar financiamento à China, vai buscar financiamento aos vários bancos que estão por aí. O que eu acho que o Estado tem que fazer, e mesmo por uma questão de transparência, talvez é fazer-nos uma lista de qual é o volume da dívida efetiva que nós temos, a dívida comercial que nós temos como país, e com quem é que nós temos essa dívida, qual é o esquema ou o calendário de pagamentos, e clarificar no orçamento. Eu acho que deveria clarificar no orçamento que a parte relativa aos juros é esta, a parte relativa ao capital é esta, e de ano a ano o governo ir detalhando que no ano X nós conseguimos amortizar a dívida Y. Por quê? Porque o Estado ele vai amortizando uma parte da dívida, depois vai se endividando. Então nós entramos num ciclo de endividamento e nós não vemos que estamos a ficar aliviados da dívida, porque nós não temos este processo transparente. Então, a semelhança do que o Estado moçambicano fez da implementação das medidas para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, em que todos os anos no plano econômico e social tinha lá um capítulo destinado onde detalhava o que estava a ser feito ao nível de todos os setores que eram abrangidos. Falta isso em relação à dívida. Em relação à dívida, porque nós estamos numa situação, como se diz, nós estamos a ficar cada vez mais apertados, porque a nossa dívida está a aumentar vertiginosamente, mas nós não conseguimos efetivamente ver em que esta dívida, como é que esta dívida cresce, para fazer o quê? Mesmo sobre esta dívida comercial que nós temos, que vai continuar a crescer em 2019, o Estado vai buscar a banca comercial por aí 19% ou 19 milhões, o Estado não nos diz aonde é que aloca este dinheiro. Porque tem do volume de recursos, tem ali no orçamento, claro, que são as receitas internas, tem os donativos, a receita, o financiamento interno, donativos e créditos, e depois tem também o financiamento comercial. Mas em relação ao financiamento comercial, da banca comercial, não nos diz em concreto o que é que tem que ser. Partilha dessa ideia de falta clareza, ou se quisermos transparência em relação ao orçamento no capítulo sobre a dívida, e essa ideia que a Fátima coloca de uma lista clara com o nome de a quem estamos a dever e o valor que se vai pagar a cada orçamento, por uma questão de clarificação, de melhor interpretação dos orçamentos. Bom, eu acho que a Fátima, vou começar pelo segundo ponto, é uma sugestão, não é? Que a Fátima está a trazer, e penso que assumindo-se que esta sugestão visa melhor compreensão do orçamento, na medida em que iria dizer que neste momento o nosso estoque é X, Y foi amortizado nestas, para estas e aquelas rubricas, penso que não há nenhum problema com isso. Agora, a sua primeira questão era com relação a
se o serviço da dívida neste momento é ou não comportável. A minha resposta ao município é: não é. E não teria como ser. As razões, a meu ver, são basicamente que temos o nosso governo hoje para poder financiar-se, para além daquelas 2 rubricas que já estão inscritas e que estão previstas, não teria como suprir aquilo que fossem custos emergenciais, ponto 1, e também não teria como controlar aquilo que é o desempenho, por exemplo, cambial. Se a nossa moeda desvalorizar-se, não é, para além daquilo que foi orçamentado, quer dizer que é preciso ir buscar alguma coisa de algum lugar e voltar lá. E o recurso é a banca comercial, portanto, é o endividamento interno. Penso que este tem estado, nestes 2 anos, desde 2016, quando Moçambique, portanto, esta situação posso chamar de bloqueio, deixou de ter apoio ao seu orçamento de Estado. Este tem sido o recurso que tem estado a ser usado para financiar. E sim, se fizermos uma análise comparativa, vamos notar, sem grande esforço, mesmo sem muito domínio de ferramentas econômicas, que o endividamento interno tem estado a aumentar. E aqui eu digo, eventualmente teríamos que conhecer outros mecanismos, não razões, outros mecanismos para, se é que existem, para contornar esta situação. E quais é que seriam? Teríamos que encontrar fontes alternativas de financiamento ao nosso orçamento. Essas fontes existem no quadro atual? Por isso é que dizia, teríamos que discutir, teríamos que ver presentes fontes alternativas de financiamento. Eu, pessoalmente, não as vejo muitas, porque a nossa economia não está muito diversificada e aqueles setores que podem financiar a nossa economia, estamos a falar das mais-valias, não é? Que são obtidas através dos megaprojetos. Estamos numa situação em que, enquanto se negocia, não é, já há faturas a cair. Eventualmente, quando elas chegam, já estão a ser aplicadas. Então, se calhar, teríamos que ver com melhores instrumentos de análise e percepção daquilo que é a situação real, quais outras fontes alternativas e, principalmente, de diversificação, não só da nossa economia, como de fontes de financiamento ao orçamento. Essa tocou a questão das mais-valias, vamos mesmo para aí. Qual é a sua opinião relativamente à opção de utilização das mais-valias nesta proposta de orçamento, neste orçamento que já foi aprovado esta quinta-feira, que essencialmente essa verba será usada para financiar infraestruturas, ao mesmo tempo que olhamos que parte das receitas, no caso 5% do gás, também já estão indexadas ao pagamento da dívida da Ematum. Qual é a sua opinião relativamente à forma como o governo, do ponto de vista opcional, tem gerido estas mais-valias e os recursos naturais do seu todo? Eu diria que é mesmo ou não opção ou ainda não descobrimos outras, porque ou recorremos ao cada vez mais crescente endividamento interno ou capitalizamos aquelas fontes que nós já temos. Dizia mesmo na minha intervenção anterior que temos, por exemplo, as mais-valias. Não estavam lá. Quando elas são negociadas, já estamos a ver faturas, porque algumas estão acumuladas. Desde 2016 há setores que sofreram cortes, mas mesmo assim tiveram que continuar a funcionar. Então, o governo ou recebe estas mais-valias e faz aqueles que são os seus investimentos, ou, alternativamente, não é? Ou a par desta alocação, tem que encontrar outras formas de financiamento. A minha questão é se isso tem sentido no seu ponto de vista ou não. E aquela ideia que se discute de como é que se pode congelar dinheiro quando há necessidades prioritárias, mais ou menos na linha do argumento que é apresentado pelas autoridades. A minha pergunta é se essa opção é a opção mais acertada, uma vez que já há alguns anos o país tem adiado um debate sobre a criação de um fundo soberano ou um mecanismo de gestão desse valor que possa beneficiar o país no médio e longo prazo. Teríamos que ver aqui, para além desta, quais são as outras opções. Eu não vejo outras. Não vejo outras formas de financiamento, outras linhas de financiamento da economia. Por um lado. Por outro, vejo uma balança em que há várias contas a pagar e, por outro lado, são as torneiras ou as opções para pagar essas faturas são cada vez menores ou vão diminuindo cada dia que passa. As poucas disponíveis, entre as quais, as poucas formas disponíveis de financiamento e de pagamento, dentre as quais são as mais-valias, precisam de ser
racionalizadas. Podemos aqui discutir se investimento em infraestruturas é prioritário ou que tipo de infraestruturas. Eu penso que sim, aí faz sentido. Agora, se vamos pegar neste dinheiro e dizer ficamos ali parados e depois vamos ver que outras alternativas temos, eu acho que não faria muito sentido. Agora, concordo com a possibilidade de se alargar a discussão aqui para ver de que formas, ou de quando falamos de usar as mais-valias para a aplicação em investimentos, podemos discutir a natureza desses investimentos. Já tivemos alguns em que a nossa sensibilidade era diferente sobre a utilidade e praticidade e prioridade, principalmente. Portanto, tivemos opiniões divergentes. Alargar-se esse debate, e acho que a Assembleia da República é a plataforma ideal para isso, portanto, onde podíamos ver o que é que cada um... portanto, usar as mais-valias, alargar o debate, consensualizar as opções de investimento. Não sei se seria possível consensualizar, mas pelo menos diminuir aquilo que são as linhas de divergência. Eu penso que isso é importante. Pelo menos ouvir as outras sensibilidades e ir afunilando, porque no final do dia temos que reconhecer, alguém deve tomar decisões, e essas decisões nem sempre são tomadas, portanto, com aquela racionalidade de quem está aqui. Não sei se racionalidade até seria o termo certo, mas há prioridades ou há medidas que têm que ser tomadas de forma prioritária. Então, alargar este debate ou abrir este debate para cada vez mais vozes é extra-governo, e eu penso que é útil. E acho que a Assembleia da República é uma plataforma ideal. Fátima, enfim, de qualquer forma o orçamento está aprovado e essas mais-valias serão usadas dessa forma, mas qual é a sua sensibilidade? Bom, o que eu acho, e antes de entrar para as mais-valias só de uma forma muito geral, é que nós ainda somos um país pobre, com recursos escassos, mas que queremos viver como se fôssemos um país rico com recursos abundantes. Aqui reitero a ideia de que nós temos que começar a priorizar de facto. Nós estamos a gastar muito dinheiro em coisas que nós não devíamos. Se nós formos a olhar, por exemplo, para as despesas de funcionamento, nós não vamos encontrar aqui que, por exemplo, os salários dos professores representam um maior bolo. E isso nos daria uma indicação de que há um investimento significativo do Estado ao nível do setor de educação, que paga bem, porque contrata primeiro o número que precisa de professores e os paga bem. E o mesmo ocorre ao nível da saúde. Quando falamos do investimento na agricultura, estamos a dizer vamos investir na produção de alimentos. Mas se formos ao detalhe do investimento, o que é que vamos encontrar lá? É a aquisição de sementes, de enxada de cabo curto e comprido, falta é pagamento de capital humano, é isso que está a extensionistas, dizer. por um lado o capital humano, mas também aqueles aspectos que são essenciais na agricultura. Não é enxada de cabo comprido que conta neste momento, mas é todo um investimento em tecnologia, todo um investimento nos insumos que são necessários para aumentar a produção e produtividade, o investimento na questão do acesso à água, por exemplo, os sistemas de irrigação. Nós temos uma agricultura itinerante, uma agricultura dependente da chuva. Então, como é que nós damos o outro passo? E o outro aspecto importante é, quando nós falamos aqui, o Estado, se a gente compara a alocação do orçamento, a gente vai ver que as despesas de funcionamento superam as despesas de investimento. Mas para o Estado ter receita significativa, tem que fazer investimento. E esse investimento vai multiplicar as opções, vai fazer esta tal diversificação que estamos a dizer que é a solução para a economia e gerar uma dinâmica que vai provocar, que vai criar, por sua vez, oportunidades do Estado encaixar receitas. Ora, nós temos um setor com bastante potencial, como é o setor do turismo, mas parece que não existe no mapa. Qual é o investimento que se está a pensar ao nível do setor do turismo, ao nível do setor da agricultura? Estamos todos a olhar para a indústria extrativa. Por exemplo, quando vemos aqui o investimento direto estrangeiro vai ser predominantemente nas indústrias extrativas. Quando olhamos para as importações, serão predominantemente conduzidas pela indústria extrativa e esquecemos que os 4 mil milhões de meticais que vão entrar de importação estarão isentas de impostos, porque a maior parte desta importação está, portanto, goza de benefícios fiscais. Então, aqui eu penso que nós também temos que pensar um pouco em o Estado ser menos consumista. Portanto, é preciso ter coragem de fazer as reformas necessárias. Eu sei que é difícil para um Estado que funciona numa loja, um governo que funciona numa lógica clientelista,
tomar este tipo de medidas, mas é preciso lembrar que são medidas que a longo prazo vão permitir aliviar o Estado para fazer os investimentos que precisa, que por sua vez vão gerar essa dinâmica que nós precisamos para criar empregos. Então, olhando para as mais-valias, mais uma vez, Moçambique, para decidir guardar hoje as mais-valias num contexto em que nós temos um déficit orçamental muito grande. E eu, quando falo de déficit orçamental, não estou a pensar em pagar no pagamento só das regalias, esses pagamentos correntes. Estou a pensar também no investimento que o Estado precisa fazer, investimento estruturante. Não vai fazer sentido guardar este dinheiro, mas é preciso que haja uma utilização criteriosa, uma gestão como deve ser transparente, que permite-nos até ir lá e dizer que sim, foi bem feito, foi mal feito, é preciso prestar contas aqui e ali. Por exemplo, para mim faria sentido o Estado efetivamente usar as mais-valias, porque são receitas extraordinárias que acontecem uma e outra vez, portanto não estão previstas, elas já apareceram e o governo teve que incluir no orçamento. O Moçambique o que precisa neste momento é ter um plano de desenvolvimento robusto e isso nós não temos. Moçambique precisa de ter um plano de investimento. Nós, quando olhamos para o setor de infraestruturas, nós temos clareza de quanto é que nós precisamos para investir aonde, para alcançar o quê? Quando olhamos para o setor da educação, nós temos clareza do que é que nós precisamos, qual é o tipo de investimento que nós precisamos de fazer, em que período, para alcançar o quê? Quando? Então, eu estou a pensar mais nesse sentido. Eu ficaria muito mais satisfeita se eu tivesse clareza de que a decisão do governo de usar o valor das mais-valias nas infraestruturas que escolheu são realmente parte de um processo que foi discutido pela sociedade de que são prioridades, que nós, de ano a ano, já resolvemos esta prioridade, já fizemos este investimento, neste momento não estamos em condições. Muito provavelmente, se nós formos olhar com detalhe, havemos de verificar que o investimento em infraestrutura que se está a fazer não é um investimento estrutural, mas é um investimento clientelar. Próximo ano temos eleições, temos que garantir que lá onde vamos colocar infraestruturas vamos ter votos. Então, nós temos que mudar a nossa lógica de alocação orçamental, a nossa lógica de utilização de recursos e ter, de facto, um plano do país. E esse plano não é um plano descontinuado, tem que ser um plano que o governo, que há de sair das eleições do próximo ano, tem que continuar. E o que acontece é que o MILSE tem o seu plano, o Guebuza teve o plano de produção de alimentos. Hoje, nós estaríamos aqui a ter que alocar esses 11% para a produção de comida, porque já teríamos toda uma lógica, uma dinâmica de produção de alimentos. Mas eu pergunto, aonde é que foi o dinheiro que foi investido para este plano de produção de alimentos? Qual é o resultado deste plano? Nos permite ter esse alívio no orçamento do Estado? Não nos permite, porque nós não estamos a fazer investimento estrutural. Então, esta discussão, Mocipo, se nós continuarmos a ter a mesma lógica de gestão da despesa pública, vamos obter os resultados continuar a discutir o tempo todo, daqui a 10 anos, 20, é preciso mudar isso e para isso é preciso ter coragem e comprometimento político. Muito bem. Por falar de mudança, vamos avançar e vamos falar da destituição do secretariado da Frelimo ao nível da cidade de Maputo. O primeiro secretário da Frelimo na cidade de Maputo, Francisco Madjoia, e toda a sua equipe. Estamos a falar de Maria Salles, Isilda Zandamel e Alexandre Muyanga, foram destituídos. É preciso lembrar, e essa estava assim, que Francisco Madjoia foi eleito em junho de 2017 e teve mais de 90% de votos. Então, foi quase unânime a sua eleição. A minha primeira pergunta é: quais podem ter sido os pecados de Francisco Madjoia? Mocipo, penso que resulta claro que toda a contestação, se é que podemos chamar assim, ou todo este movimento que altera a lógica dos 97%, que o secretário Francisco Madjoia, como secretário, primeiro secretário, seu elenco, tiveram de junho de 2017 na reeleição, foram contrariados por uma lógica, parece, ou a meu ver. E este elemento que altera esta lógica, quanto a mim, são as nuances, eu prefiro chamar assim, nuances verificadas neste último processo
eleitoral, portanto, processo eleitoral autárquico, onde o Comitê da cidade de Maputo teve um papel relevante. Qual é que é este papel relevante? Cabia ao Comitê da cidade escrutinar as 3 candidaturas, que é o que diz uma diretiva, portanto, do Partido Frelimo, e canalizar a Comissão Política para que esta, por sua vez, deliberasse, decidisse quem seria o candidato ou a cabeça de lista. Não é? O que nunca foi dito em diretiva alguma é quantos candidatos deveriam chegar ao Comitê da cidade, ou em que condições é que estes candidatos deviam chegar. Mas a diretiva dizia claramente que tinham que passar 3, a Comissão Política. Não dizia também, se calhar, ou não era suficientemente clara sobre fatores ou elementos que poderiam propiciar a passagem ou não de alguma candidatura. Portanto, quer-me parecer que existiam alguns elementos que, interpretados pelas listas, poderiam ser tidos como ou podiam resultar em interpretação ou dúbia ou abrir espaço para múltipla interpretação. Portanto, o Comitê da Cidade fez aquilo que acredito eu ter ciência de ser o seu trabalho, escolheu as 3, mas restaram outras. Acha que a saída deste secretariado tem a ver com a forma como foi conduzido o processo de seleção do cabeça de lista da Frelimo? Bom, é isso que está a dizer? Eu, como não sou membro do comitê, por aquilo que tem-nos chegado aqui fora, é que esta sessão extraordinária foi pedida pelos membros para se discutir toda uma questão, vamos lá, de convivência, não é? Por um lado, e também creio que também transpira-se que é necessário prepararem-se para os próximos pleitos, para as eleições. E esta eleição, o Partido Frelimo entende, ou os membros do Comitê da cidade entendem que deve ser feito em ambiente de coesão. Parece que este ambiente de coesão interna não estava lá. Parece. Então, propiciou esta reunião extraordinária, esta sessão extraordinária, porque é preciso dizer que esta foi uma sessão extraordinária, onde este elenco, este secretariado foi destituído. Então, creio eu, sem muitas bases, sem muita propriedade, que o ambiente que se vivia não era bom. Entre as partes, não é? Não era satisfatório. Podia não ser excelente, não era satisfatório, as partes não estavam satisfeitas. Encontraram-se para encontrar ou construir pontes. Ao que chega aqui fora, depois de 8, 10 horas, não foram pontes. Estas pontes não foram construídas. Então, os membros decidiram que era a altura de este secretariado cessar. Muito bem. Fátima, tem a mesma opinião? Acha que o afastamento desta equipe de secretariado da Frelimo de Maputo tem a ver com as eleições de 10 de setembro, ou o processo de seleção cabeça de lista da Frelimo, e a ideia de que o partido, ao nível da cidade de Maputo, estava, digamos, fraturado, e isso pode ter precipitado esta reunião extraordinária que culminou com o afastamento desta equipe? Bom, eu penso que não há dúvidas, não é? Embora também não haja certezas absolutas, até porque não há muita informação pública sobre o que é que terá ditado efetivamente a destituição, se podemos dizer assim, desse comitê. O ponto é que é visível que durante o processo de seleção dos candidatos a candidato a cabeça de lista pelo Partido Frelimo às assembleias autárquicas de Maputo. De Maputo não houve propriamente, não foi um processo transparente. Isso foi dito, saiu de dentro para fora, não foi um processo transparente, houve muita insatisfação em relação a este processo e esta questão da insatisfação resultou na ruptura. De certa forma, nós vimos alguns membros do próprio partido que saíram e conseguiram puxar uma das partes interessadas no processo a afiliar-se ou a juntar-se a um movimento cívico e candidatar-se. E não há dúvidas. E este ambiente de crispação continua até hoje em decorrência disto. Portanto, esta situação permitiu que fragilidades ou problemas internos saíssem para o domínio público, porque há
a ideia de um indivíduo a sair e se candidatar por um outro grupo que não seja o partido, isso é uma indicação clara de descontentamento. Eu penso que uma coisa que a Frelimo, ao longo dos anos, nos demonstrou é que ela gere muito por dentro as suas crises. Nós sempre ouvimos rumores de que há problemas na Frelimo, há crispações na Frelimo, mas nunca foi nada confirmado. E desta vez confirmou-se a crispação, porque uma das partes insatisfeitas no processo, primeiro por não ter tido clareza de por que a sua candidatura foi reprovada, e não foi porque houve um outro que, não sei se feliz ou infelizmente, acabou muito facilmente acatando ou aceitando, ou ele se conformou mais fácil que o outro, que achava que tinha muito mais potencial para avançar. Então eu penso que a consequência mais óbvia é da destituição desse grupo, sob o risco de este processo resultar em mais problemas ao longo do próximo ano. Lembrando que para as eleições do próximo ano, acho que cada círculo eleitoral tem que organizar as suas próprias listas. Tem a Assembleia da República, tem a Assembleia Provincial, agora que aparece com uma nova roupagem, tem um Embora governador. na cidade de Maputo não haja. Isso não haja necessariamente, mas temos a Assembleia da República, que tem assentos para a cidade de Maputo, tem a própria Presidência da República. Como é que todo o lobby à volta do candidato presidencial vai acontecer? Então, tudo isto tem que começar a ser preparado agora e num ambiente, digamos, de harmonia, em que as pessoas confiam, e quer me parecer que não havia mais confiança em relação a esse grupo. E é preciso lembrar que, quando do Congresso, foi este mesmo grupo que, entre aspas, destoou ao fazer uma oferta ao presidente do partido, que foi recusada pelo mesmo presidente do partido, e com uma indicação clara de não queremos bajulações, não queremos, não é? E a forma como este processo de eleição dos candidatos foi conduzida deu alguma ideia de que há várias orientações que estão a ser cumpridas, e no final parece que o grupo de Maputo, da cidade de Maputo, decidiu mostrar que não há orientações que têm que ir para além dos interesses do próprio partido, não interessa de quem seja. Então, aqui eu quero saudar esta decisão de destituir um grupo que cria problemas no grupo como um todo, no sentido de que as pessoas aderem aos partidos políticos porque acreditam que é nos partidos políticos onde eles vão encontrar a plataforma para poderem servir. E até o artigo 74 da Constituição da República fala que os partidos políticos são este instrumento, este mecanismo de participação política. Quando é o próprio partido que veda ao cidadão a possibilidade de participar nos processos e de uma forma não clara, isto já não é problema de um partido apenas, mas é problema de uma sociedade, sobretudo quando este partido é o partido que governa o país há mais de 40 anos. Então, este é um assunto que eu quero saudar. Agora, eu não gostaria que fosse um processo de depois ir isolando as pessoas. É preciso trazer as pessoas de volta para o partido e mostrá-las, reeducá-las no sentido de que há coisas que estão acima, portanto, do interesse dos grupos. A minha pergunta é, este tipo de decisões cicatrizam as feridas e voltam a criar um ambiente de coesão que é colocado como argumento em cima da mesa, ou nem por isso? São decisões que resolvem os problemas que são colocados para destituição? Bom, aqui eu caso ia até sorrindo aqui quando vi a última parte da Fátima, trazer de volta as pessoas ao partido. Bom, as pessoas não saíram do partido, deixaram de fazer parte do secretariado, não é? Mas acho que continuam membros do partido, se calhar agora com menos responsabilidades, podemos assim dizer. Se esta é a melhor maneira de falar, de construir pontes, eu acho que é uma reflexão que o próprio Partido Frelimo tem que ter. É uma reflexão profunda, porque não creio que se chegue a uma situação destas em que se convoca uma sessão extraordinária no meio de muita pressão, e ao que consta a sessão foi pedida de fora, e houve muita pressão e com uma agenda muito clara, muito precisa.
o que é que teria levado a esta ebulição? Eu penso que é uma reflexão muito profunda. Por que eu acho que é uma reflexão profunda? E aqui eu quero mesmo olhar e prefiro isolar este episódio para a cidade de Maputo, no sentido em que não seja uma mensagem mais agressiva para o próprio partido em si. Porque acho que aí seria muito mais grave. É preciso que os partidos, no caso concreto, o Partido Frelimo possa se antecipar. Não é? Porque se isto for a tendência, se for uma forma de ser e de estar, primeiro, acho que a primeira consequência é que haverá menos pessoas qualificadas, capazes, a estar dispostas a assumir estes desafios. Não é? Então, acho que os partidos políticos não podem só ficar com o que é possível. Os partidos políticos, até mesmo para fazer coro ao artigo 74, é preciso que as pessoas tenham a possibilidade de lá ir e fazer diferença. Mas esta forma de estar, o lá ir, tem que ser acompanhado de uma forma muito particular de ser e de estar. É preciso que se respeite até mesmo a dignidade das pessoas. Então, eu acho que o Partido Frelimo, no caso concreto... Acha que neste caso não se respeitou a dignidade das pessoas? Eu acho que é preciso garantir que se respeite. Este é o meu ponto, é preciso que se respeite. Se nós começarmos a assistir por tudo e por mais alguma coisa, abaixo dos assinados, ninguém vai, inclusive, dizer o que pensa. Ninguém vai, inclusive, apresentar as suas ideias, porque é uma organização. E uma organização pode estar a caminhar de uma forma monótona, como em alguns momentos pode... Há uma dinâmica que precisa ser imprimida e que esta nova dinâmica pode significar quebrar contradições, pode significar mudanças profundas, drásticas. Algumas podem acontecer de forma tranquila, outras não. Então, é preciso que os órgãos eleitos, as pessoas que tenham merecido esta confiança, possam sentir que têm isto, por um lado. Por outro lado, e aqui a Fátima mencionou uma expressão que se usa muito com relação ao Partido Frelimo, é orientação. É preciso também que se reflita um bocadinho o que é isto de orientação, de que forma estas orientações são passadas e quais são as consequências de algumas orientações. Por quê? Porque as sociedades, a Frelimo de hoje não é seguramente a Frelimo que foi deixada por Samora, por Molano, por Guebuza, não é. E não vai ser a mesma Frelimo que não sei quem que será o próximo presidente vai herdar. Há mais dinâmica, as pessoas estão mais abertas, a informação principalmente corre e a uma velocidade muito rápida. As pessoas hoje trocam entre informação verdadeira, não verdadeira, expectativas, sonhos, isto tudo flui com uma grande necessidade. Então é preciso que haja uma forma de ser e de estar que permita estas organizações falarem sobre os seus medos, sobre os seus anseios e encontrarem plataformas comuns. E qual seria a plataforma comum? É o que o partido precisa. Eu prefiro dizer organizações precisam, porque partidos também são organizações. Qualquer organização precisa ter muito claro qual é o seu foco. E o seu foco, aquilo que é a sua orientação, a sua direção, normalmente emergem de um processo de reflexão. É um processo onde as pessoas falam, as pessoas trocam ideias, as pessoas consultam-se, agridem-se, afastam-se, mas chegam a um ponto que acordam que daqui em diante vamos seguir assim. Então, se este processo não acontece, há muita catarse. Se as pessoas não têm o entendimento comum de qual é a direção que se está a seguir e, acima de tudo, não acreditam, não há utopia, não há aquilo que é uma visão que alastre não as há pessoas. Engajamento das Exatamente. pessoas, Então, estes movimentos vão ser muito, mas muito chamados à hora. E, para mim, isto não é bom. Não é bom porque quebra, primeiro, aquilo que é as pessoas para estarem e, segundo, isola aquilo que são as ideias, porque as ideias têm que fluir, precisam de encontrar elenco. É preciso que as pessoas tenham também oportunidade para discutir. Obviamente, até um ponto, e é preciso também reconhecer que se é uma organização, precisa ter entendimentos comuns. Provavelmente há ideias individuais, há sonhos individuais, mas a coletividade tem que encontrar uma forma comum de caminhar. Qual é o processo que se segue até chegar à situação em que este é o posicionamento da coletividade, é a reflexão que eu acho que se impõe. Fátima, faço a mesma pergunta sobre este tipo de intervenções. Se elas, de facto, permitem cicatrizar as feridas
e conseguem dar o alento que as organizações precisam para atingir os seus fins? Bom, eu acho que de forma paliativa elas acalentam, digamos, a preocupações ou dores de algumas Renovam expectativas. pessoas. Mas eu penso que o problema há problemas muito mais profundos. Nós sabemos que, apesar disso não ser uma coisa que é falada, mas é visível, que dentro do próprio partido há pessoas insatisfeitas pelo rumo que o próprio partido está a tomar. É preciso lembrar que o partido Frelimo era um partido que vendia utopias, entenda-o vender como que construía utopias para uma sociedade, que vendeu muito a ideia do serviço à sociedade, mas depois deixou de ser um grupo de serviço à sociedade e passou a ser um grupo ao serviço dos grupos que dirigem o partido a cada ciclo. Depois do Samora, houve o Grupo Chissano, que fez das suas. Passou o Grupo Gebuza, fez das suas. Agora o Grupo News está a fazer das suas e por aí fora. E ao longo desses vários grupos que vão se criando, que vão surgindo, há aquele sentido, como eu disse, as pessoas se juntam aos partidos. É preciso lembrar que nem todos são membros do partido Frelimo por herança, porque o pai, a mãe, o avô eram membros e eles cresceram naquele ambiente, mas há pessoas que foram porque acreditavam que é na Frelimo onde podem melhor contribuir para a construção do país. E chegaram lá, não encontraram, porque mais do que servir aos interesses do país, aqueles servem aos interesses dos grupos. O grupo que hoje domina tem os seus interesses salvaguardados. E isso força, de certa forma, as pessoas a terem que julgar o jogo dessas mesmas pessoas que vão de tempos em tempos. E isto afeta a dignidade das pessoas, não haja dúvidas. Hoje eu tenho que ser azul, porque o grupo é azul. Amanhã eu tenho que ser amarelo, porque o grupo é amarelo. Mas a ideia do partido não é criar cores, é criar uma única cor que vai caminhando independentemente de quem vai e não vai, porque tem objetivos a alcançar. Então, eu não creio que este caso pode ser um ponto de partida importante, mas não creio que este caso em concreto ajuda ou vai resolver os problemas. A Frelimo tem problemas de base. Então, a Frelimo tem que, se calhar, até recuperar um pouco aquele seu lado de partido que visa, portanto, promover esse tal desenvolvimento do país. E isso não só afeta as pessoas de dentro, as pessoas de fora também, porque os problemas lá dentro, eles vão se exacerbando, porque o feedback que vem de fora não é bom. As pessoas estão cansadas da Frelimo, as pessoas não têm mais confiança na Frelimo. A Frelimo já não é mais uma alternativa, já não é mais aquele grupo ao qual se pode confiar como se confiou há alguns anos atrás. Então, tudo isto acaba afetando. E por que a Frelimo que controla o aparato estatal? E por causa desta ideia de que se eu não sou parte, então eu vou ser excluído, não vou ter progressão na carreira, não sei o que, acaba puxando as pessoas para lá. Então é preciso, há uma série de reformas, não só dentro da própria Frelimo, mas até reformas na relação entre a Frelimo e o Estado, para que ela possa funcionar na sua lógica. Se ela quer ser uma organização de satisfação de interesses de grupo, então não force as pessoas ou não induza as pessoas a serem parte, portanto, do partido, até porque ela controla tudo e as pessoas acabam indo para lá por alguma inércia, mas que ela continue a seguir os seus objetivos, deixando as pessoas continuar a viver normalmente. Então, eu não acho que pode ser um bom ponto de partida, mas ainda não é preciso esta reflexão profunda que a Éfita disse de como resolver as questões. Há uma interessante que eu gostaria de deixar o meu ponto, é quando a Fátima diz que não é o partido ou já não é alternativa. Eu vejo as coisas de outro modo, por isso é que eu dizia que a Frelimo hoje não pode ou não é a mesma da Frelimo de Monane, não é a mesma da Frelimo em alguns aspectos, e este aspecto é mesmo a dinâmica, não é? E os contextos também. Tinhas mesmo uma situação de partido único, ou é Frelimo ou é Frelimo, e se não é Frelimo, é Frelimo, não é? Hoje tens mais abertura, não é? Então, aqui não concordo quando a Fátima diz que não tens opções. De onde é que vem esta abertura? As pessoas têm opções. E há muitos membros, a Frelimo ainda continua com os seus membros. Quer dizer que estão lá porque acreditam neste projeto. Agora,
Acreditar num projeto não significa que ele é 100% perfeito, não é? Ele precisa se adaptar a estes contextos, não é? Quem está lá hoje precisa de olhar o que teve de melhor a Frelimo de Monano, o que teve de melhor a Frelimo de Samora, o que teve de melhor a Frelimo de Guebuza, e tentar manter isto, ir melhorando o que é possível, atendendo que os contextos também são completamente diferentes. Há liberdade de expressão, há liberdade de associação, não é? É preciso respeitar isto, o que não quer dizer que, porque não é parte da Frelimo, e o presidente Nilson disse isso, não é? Que as boas ideias não têm cor partidária, é uma destas mutações que precisam ser tidas em conta. Daí que eu penso que não é o ser alternativa ou não ser alternativa, porque aqui até estamos a fechar, olhar para o contexto de partidos. Eu acho que esta lógica, este raciocínio precisa ser empregado em tudo que é organização, até mesmo família, em que há pai, mãe, filhos. Estes filhos crescem, são bebés, crescem, começam a ter ideias, começam a ser autónomos. É preciso que este grupo, 4, 5, 6, 10 pessoas que constituem uma família, possa ter uma plataforma de entendimento, uma forma de ser e estar onde as pessoas que são membros deste agregado possam dizer o que pensam. O que não quer dizer que não há de haver a última palavra. Acho que este é o desiderato da unidade crítica, acho que é mesmo isto, da coesão. Coesão não quer dizer que nós partimos de unanimidade. Não, as pessoas divergem. As eleições internas são isso também, só mostram um bocado isto. Várias candidaturas têm que ser pré-selecionadas 3, destas 3 vai sair uma. Quer dizer que os membros do Partido Frelimo, os 4 milhões de membros, que segundo as estatísticas rasam, podem se distribuir por estes grupos de cidadãos. Quantos são? Não sabemos. Mas eles vão afunilando. Quando chega ao processo final, é preciso que se adopte uma forma de ser, estar única. Como é que se isso faz? É a grande reflexão que se impõe. Assumindo que hoje as pessoas têm expectativas, como diz a Fátima. As pessoas assumem que são elas próprias opção. As pessoas assumem que têm outras opções fora. Como continuar a ser apetecível? Isso faz-se através de utopias. Como é que vende-se essa utopia? Porque estas utopias precisam de ser percebidas por todos os membros para que eles assumam como sua. Porque quando isto não acontece, eu penso que é aí onde começam estes abaixo-assinados, estas convocatórias, que, insisto, não, no final do dia não fazem bem às organizações. Repare que estamos aqui a discutir um assunto que devia ser de uma organização exatamente porque começou um processo, foi gerido bem, mal, mas deu algum processo, alguma catástrofe que está a ser expurgada. É isto que gera assunto. Até que ponto isto é bom para as organizações? Até que ponto isto prejudica ou unifica? É isto que tem que merecer Fátima, só peço economia de tempo porque temos mais um tema. Bom, o que eu acho é que, independentemente de ser uma organização, uma família, há valores. E o que mantém a unidade, a união, a coesão na diversidade de opiniões e até de expectativas são esses valores. Eu não quero acreditar que as pessoas que ficaram insatisfeitas em relação ao processo de seleção dos candidatos se teriam insatisfeito em caso ou se rebelado em caso de um processo transparente. Eu não quero acreditar que estas pessoas... O que quer dizer, Fátima? Acha que se o processo de seleção dos cabeças de lista... Se fosse um processo claro, transparente, as pessoas deveriam se recolher e aceitar. E eu penso que houve vários momentos em que várias pessoas... E acha que nesse cenário esta equipe de Francisco Madjá não teria sido destituída? Muito provavelmente não, porque as pessoas haveriam de, no final, acatar a orientação. Eu quero acreditar que houve várias situações, como disse e bem a Écita, no final há uma decisão final. Alguém tem que bater o martelo, ok? O ponto, há uma decisão final, mas esta decisão final foi resultado de uma discussão de aproximação ou de consensualização. Quando chegamos ao ponto em que as pessoas todas estão claras de que, embora eu não concorde, mas o único caminho é este,
eu não tenho outra alternativa senão me conformar. Agora, se há opções, o caminho certo não é este, mas alguém acha que este é o caminho porque lhe beneficia, aí nós estamos a afetar um valor principal, um valor importante. Então, aqui, para mim, a questão da transparência foi crucial e, no geral, a questão dos valores do próprio Partido Frelimo. Quando nós vemos um partido que cresce, e cresce muito, fala-se de 4 milhões de moçambicanos ou mais que são membros do partido, não é um número insignificante, mas o que é que move essas pessoas àquele partido? Será que aquela ideia dos valores de construção de uma nação, de contribuir para o progresso de uma nação, continuam lá? E é por isso que eu digo, este é um caso que pode ser um ponto de partida para esta mudança, para criar uma nova Frelimo, porque eu acho que nós precisamos de uma nova Frelimo. Não é esta a Frelimo que em 94 as pessoas foram votar porque acreditavam ainda nela. Não é esta Frelimo que, apesar dos resultados polêmicos ou questionáveis eleitorais, está a governar o nosso país e as pessoas não estão satisfeitas. Não é esta Frelimo. Então, por mim, muito particularmente, eu ficaria satisfeita se nós tivéssemos uma Frelimo dividida, uma Frelimo renovada. E se calhar esta corrente que está a fazer os abaixo-assinados, que não se identifica com muitas coisas, pode ser esta que vai conduzir a esta Frelimo renovada, esta Frelimo que de novo volta a casar com a sociedade, assumindo que ela quer continuar como organização a ser relevante para a sociedade. Muito bem, vamos ao nosso último ponto, que tem a ver com a entrevista que Samora Machel Júnior deu em Portugal. Há aqui duas frases importantes. A primeira de que foi vítima de artimanhas do seu partido, no caso o Frelimo, e esta frase enigmática, mas que vale a pena discuti-la, de que o futuro tem muitas avenidas. Esta, no seu entender, o que significa o futuro ter muitas avenidas? Se bem que lhe estou a exigir para entrar na cabeça de Samora Machel Júnior, mas em política estas palavras têm o seu significado também. Eu acho que o Mucipe entrou perfeitamente na minha cabeça. De facto, seria muito complicado destrinçar o que é que ele quis dizer. Teria que conhecer o contexto em que águas ele está a navegar, o que é que está a planejar, e isso torna-se muito complicado. Mas é uma coisa que eu retive nesta entrevista, não é? Eu pude acompanhar, é uma coisa que eu retive e fixei. É que Samora Machel Júnior afirmou que é membro do Partido Frelimo. E que continua a fazer trabalho dentro do partido. Isto eu retive. E se quisermos recuar na altura que o nome dele apareceu como eventual cabeça de lista, Conselho Autárquico de Maputo, eu teria dito, olha, é complicado. E continuo a afirmar, isto é um bocado complicado, este posicionamento. Principalmente se Samora Machel Júnior continua não só membro do Partido Frelimo, como ele é, mas também membro do Comitê Central. O Comitê Central é um órgão importantíssimo. Aliás, é o órgão que delibera a vida do Partido Frelimo entre os congressos. Portanto, quais seriam essas muitas avenidas que um membro do Comitê Central teria? O mesmo que eu disse na altura. Como membro do Comitê Central, Samora Machel Júnior tem que apoiar aquela decisão final do partido, que é, na altura, tinha um cabeça de lista. Então, todas as avenidas, eventualmente, o que eu vejo que Samora Machel Júnior a fazer hoje é o que é que o partido quer pôr nas mãos dele. Porque há uma coisa aqui que foi dito, que foi repisado e que eu ouço muito falar e me parece ser o desiderato do Partido Frelimo, é coesão interna. Ouvi aqui a Fátima também a dizer que é preciso não deixar que as pessoas saiam do partido. E eu até disse, bom, atenção, as pessoas não saíram do partido, deixaram de fazer parte do secretariado. Então, estas pessoas, Samora Machel Júnior também, que tinha um plano, tinha um projeto para o Conselho Autárquico de Maputo, não avançou. Hoje fica evidente, há uma deliberação, inclusive, do Conselho Constitucional, onde diz que, olha, houve aqui uma injustiça, feriram-se os seus direitos. É preciso, se calhar, pôr à disposição, primeiro pegar o projeto, porque ele tinha um para Maputo, e enquadrar naquilo que vai ser implementado pelo cabeça de lista.
depois olhar e dizer o que é que Samora Machel Júnior pode fazer. Acho que é aqui onde ele enquadra este trabalho autárquico, o trabalho político dentro do Partido Frelimo. Portanto, com muita precisão, quais seriam essas avenidas, eu olharia por aí. Se calhar a Fátima nos ajuda. Fátima, quais são as avenidas, se bem que se recuarmos um pouco a história, Samora Machel Júnior experimentou uma dessas avenidas, que foi ser candidato pela ajuda e tendo de alguma forma rompido com a Frelimo, pelo menos em termos de candidatura para o município de Maputo. No seu entendimento, que avenidas são essas a que se refere Samora Machel Júnior? Mas antes só permita-me uma pequena correção. Quando eu dizia que é bom não deixar que estes saiam, trazê-los de volta, é no sentido de não marginalizar, porque nós sabemos geralmente que quando acontecem estas coisas as pessoas ficam marginalizadas, relegadas para o último plano. Talvez é preciso trazê-las até para elas compreenderem, se engajarem mais e se corrigirem, até de certa forma se reconciliarem com as pessoas e com o próprio partido. É mais nesse sentido, não no sentido de efetivamente de que eles tenham saído do partido. Em relação às avenidas, eu acho que no geral o futuro tem várias avenidas. Se nós formos a olhar com a aprovação do novo, com a revisão pontual da Constituição da República, com a eleição agora dos governadores provinciais, é uma avenida. Cria um espaço democrático de participação muito amplo, significando que hoje as pessoas já não ficam a concorrer apenas para ser presidente da República. Hoje se pode concorrer para ser governador de uma província, hoje se pode concorrer para ser deputado da Assembleia da República. Obviamente aí ainda tem que ser por via de uma lista do partido. Para ser membro da Assembleia Provincial também tem que ir. Eu penso que é um pouco por aí. Eu quero acreditar que quando se fala de outras avenidas, e eu muito particularmente acho que o ato de coragem que o Samora teve de aceitar a proposta de um grupo de cidadãos para se candidatar de forma independente para presidente do Conselho Autárquico de Maputo, eu acho que ele pode, e muito bem, seguir achando que na Frelimo não encontra mais espaço ou a Frelimo tornou-se pequena demais para os planos que ele tem para o país. Ele pode, e eu encorajaria veementemente que ele formasse um partido. O país precisa, há espaço democrático para isso. Nós estamos todos como sociedade sedentos de alternativa. A Frelimo é uma alternativa esgotadíssima. Os partidos da oposição predominantes, a Renamo é uma alternativa bastante esgotada. O MDM tentou em algum momento e não está a conseguir dar aquele passo que poderia ter dado. Então, há muito espaço para o surgimento de um outro partido político, sobretudo um partido político que efetivamente se comprometa com o serviço à nação. E aqui na entrevista do Samora eu quero ressaltar este aspecto, em que o Samora diz que ele não está satisfeito pela forma como a Frelimo se comporta. A Frelimo é um partido de pessoas não humildes. Isso é verdade. Os nossos dirigentes não têm humildade nenhuma. A forma como lidam conosco, nós estamos numa situação de aperto. Enquanto cidadãos, eles estão a viver a boia francesa. Quer dizer, onde é que está aqui o serviço, a compensação? Esta ideia de que estamos todos a trabalhar, porque o governo não é uma parte à parte. É uma parte dentro que nós vestimos de poder para poder representar os nossos interesses. Então, quando ele diz que ainda se comporta como um partido único, é verdade, é preciso libertar o Estado das amarras. E mais do que isso, a questão do fundo que eu colocaria, não só a Samora, mas a todos os outros membros da Frelimo, sobretudo os insatisfeitos. Para mim, o pronunciamento de Samora, a insatisfação dele, que é verdadeira, da forma como a Frelimo se comporta, que se distanciou da sociedade, do povo. Nós não temos mais contato com aquela Frelimo, ela está lá em cima, nós estamos cá embaixo. É possível, a partir de dentro, fazer mudanças? Quer me parecer que não. Então, se não é possível fazer mudanças a partir de dentro, então que saiam e vão criar. Eu ficaria muito feliz. Perguntar a essa Fátima se há espaço para a criação e emergência de um novo movimento político, um partido político, digamos assim, a cabeça pelo Samora Machel Júnior. Olha, eu vejo o Samora Machel Júnior na Frelimo. Eu vejo o Samora Machel Júnior na Frelimo. E socorro destas declarações dele. Não vi ali uma porta de saída. Vi uma construção de pontes. Vi alguém que eventualmente tenha todas estas questões que a Fátima aqui trouxe, que estão lá, falta de humildade, então não sei o quê, lembrando sempre que Samora Machel Júnior é membro do Comitê Central, eleito.
não abdicou, não fez questão de bater a porta, então tem espaço para impulsionar mudanças. Não tendo espaço para impulsionar essas mudanças, já avançou este movimento cívico. Muito bem, por que que não saiu? Porque ela acredita que pode, sim, ter um papel a desempenhar. E eu vejo Samora Machel Júnior a desempenhar este papel. Como disse, esta é uma decisão pessoal, muito pessoal dele. Ele conhece os prós e os contras e sabe o que pode dar, e que isso que ele pode dar tem mais força dentro ou fora da FRELIMO, daí que dificilmente poderia falar com precisão. Mas acredito que a intenção dele não é de ruptura, é sim de criar uma nova abordagem. Isso faz parte de qualquer organização e é importante que aconteça, mas as organizações não são estáticas, precisam se adequar a tudo que gira em volta ao ecossistema, a adaptar-se ao que está a acontecer. Samora Machel Júnior pode ser este portador de mudança, ele quer fazer parte, why not? É preciso que se encontrem plataformas dentro da FRELIMO para que sejam acolhidas. E com as suas palavras, Jéssica, damos por encerrado o nosso programa. Agradecer desde já a vossa presença, Fátima Mimbira e Tassi Gaúca. Assim, caro telespectador que nos acompanhou, o programa Opinião no Feminino termina por aqui. Até a próxima quinta-feira.